Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para você que está nos assistindo aí. Meu nome é Paulo e nós estamos iniciando aqui esse podcast e levando para você muita coisa legal. Tá? Eu quero convidar você a compartilhar este link. A gente quer fazer algo bem diferente assim. Surgiu, na verdade, era um projeto que eu tinha há muito tempo. Eu vinha pesquisando, eu vinha trabalhando e a nossa vivência, a nossa experiência de igreja também nos ajudou bastante em entender algumas coisas que seria legal levar para você que está nos assistindo. Nós vamos, neste podcast, nesse encontro, você vai conseguir ouvir o áudio, você vai conseguir assistir a gente ao vivo também, vários assuntos. Nós vamos tratar vários assuntos aqui, tanto de igreja, música, tecnologia, vamos levar também, vamos falar um pouco da parte de pastoral, da parte dos sacramentos da igreja, vamos trocar ideia com o padre, vamos trocar ideia com o ministro de música, enfim. Aqui vai ser um canal que a gente vai levar um monte de coisa legal até você. Então eu quero convidar você agora já, nesse momento, a compartilhar o nosso link. Compartilha aí, convida aí os seus amigos. Gente, vai ser muito assunto legal que a gente vai trabalhar aqui. Eu tenho toda a certeza que, primeiro, que Deus vai nos abençoar. Né? Quero pedir aqui já de antemão a proteção de Deus, a proteção de Nossa Senhora, para que a gente possa conduzir esse canal e levar conteúdo para você que está nos assistindo. É importante para nós ter a sua participação, ter a sua colaboração, e a gente vai aqui nos aperfeiçoando. Hoje é o nosso primeiro encontro, né? A gente pretende fazer um encontro por semana e depois a gente vai evoluindo. E cada semana a gente vai ter um tema para a gente trabalhar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre LGPD, algo que vem aí nos preocupando e aí preocupando todas as igrejas aí de como tratar isso, de como fazer isso de uma forma tranquila, né? Desburocratizar isso aí, né? Colocar assim de uma forma simples, de uma forma prática que a gente possa trabalhar isso na igreja. Eu e você, nós sabemos disso, né? A igreja são voluntários, aqueles que trabalham com a gente na igreja, lá na sua pastoral do dízimo, muitas vezes na secretaria, muitas vezes trabalhando com a catequese. Aqueles que apoiam a igreja são pessoas que são voluntárias e são leigas. E às vezes elas não entendem do assunto. E muitas vezes chega para nós, né? Eu trabalho numa empresa de software, na TEOS, que está aqui até algumas coisas nossas, está passando aqui no vídeo para vocês. Quero que você grave esse nomezinho aqui, ó, Ser Católico Podcast. Nós vamos fazer um trabalho muito bonito de avançar isso aí para todos os lugares aí do Brasil e a gente espera contar com a sua ajuda. Então, hoje a gente quer trabalhar um pouquinho disso aí da parte da LGPD, né? O que isso aí implica na igreja, nas pastorais. A gente escuta muito falar da complexidade que é isso aí e de que forma que a gente pode tratar isso aí de uma forma tranquila, que o leigo, aquele que ajuda na igreja, aquele voluntário das pastorais, ele faça para entender isso aí e que ele trabalhe com clareza. Eu também quero agradecer aqui o meu amigo que está aqui comigo, Wesley, tá? Ele está aqui nos bastidores aqui comigo. Quero agradecer a todo o pessoal que está trabalhando para que esse conteúdo chegue até você, toda a equipe de marketing nossa aqui, o Vitor, o Adriano, enfim, toda a equipe nossa que está trabalhando. Eu quero agradecer a todos eles que estão aqui comigo, né, que Deus possa abençoar eles também. E quero, mais uma vez, dizer para você que a gente vai fazer com todo carinho. Todo o conteúdo que a gente for levar até você, a gente vai fazer com todo carinho. Depois, no final, eu vou colocar um pouquinho aqui dos bastidores aqui, eu vou deixar o Wesley um pouco doido aqui, ele vai virar uma câmera aí e vai mostrar para vocês aí como que é essa estrutura, né? O Wesley não gosta muito que mexe das posições aqui, mas ele vai, depois, no final, a gente vê para você ver o carinho que a gente tem, que a gente está fazendo com muita dedicação mesmo para levar esse conteúdo até você. E quero chamar aqui hoje, para estar participando comigo, Rogério, grande parceiro, vem cá, senta aqui comigo. Rogérião, a gente trabalha junto, né, Rogério? Seja bem-vindo, senta aqui comigo. É uma longa história, né, Rogério? Seja bem-vindo primeiro, boa tarde. Boa tarde, obrigado. É uma honra, né? Tá no primeiro. O primeiro, depois tirar foto aí, a gente postar. Lembra que nós que iniciamos, não é verdade? Quando tudo começou. Quando tudo começou. E o Rogério, nós temos uma longa história aí de trabalho até mesmo, né? A gente se conheceu e a gente tem uma parceria de trabalho para a gente contar aqui para vocês. Então, eu chamei o Rogério para participar. O Rogério tem uma vivência também com a igreja, né? O Rogério trabalha e apoia na Pascom da paróquia, né, Rogério? Sim, vixe. Nascido dentro da igreja, praticamente, né? Trabalhei em secretaria, trabalhei em cúria,
PJ, pastorais, agora na Pascom, da minha paróquia. É o desafio de todo dia, né? A gente, enquanto profissional, trabalha para a paróquia, mas enquanto fiel, é paroquiano o tempo todo, né? E a nossa rotina também de igreja, né? Sim. Como qualquer um outro leigo, a gente também ajuda na igreja, faz o caminho junto com todos eles, né? Não é porque a gente tem uma experiência de empresa de tecnologia que a gente consegue chegar nas paróquias e mudar alguma coisa, né? Todos os perrengues que todo mundo passa em paróquia, a gente passa como todo E é mundo. um detalhe importante que a gente pode falar, que compartilhar aqui, que eu acho que todas as paróquias que vivem as dificuldades do dia a dia, só muda os endereços, né? Eu acho que isso é para toda a igreja, né, Rogério? Sim, muda o endereço, às vezes é Dona Joana, ou é Dona Maria, ou Seu José, ou Seu João, mas o desafio do povo de Deus é um só em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, né? A relação de pessoas, né, na pregação da Boa Nova é um desafio para todo mundo. Sim. Vamos agradecer, que eu quero agradecer para nós iniciarmos aqui, o pessoal que está nos assistindo aí. O Lucas está assistindo com a gente. Quero agradecer a Elizabeth, está mandando aí a paz para nós aí da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Recife. Um abraço, que Deus abençoe. Também Nicodemos Santos. Boa tarde, Nicodemos. Um abraço para você também. E tantas outras pessoas que estão nos assistindo. A Vera também está participando com a gente. Doacir, o André, o Vinícius. Tem uma galera legal aí assistindo nós aqui. Rogério, vamos lá. Quando a gente fala um pouquinho sobre a LGPD, nós colocamos LGPD Descomplica, né? Descomplica. Algumas dicas que a gente pode dar na vivência de paróquia, né, Rogério? Porque é interessante nós colocarmos aqui que nós temos a paróquia e temos as comunidades. Exato. Que está tudo guarda-chuva só. Que está tudo no mesmo ambiente. E nós acabamos de dizer aqui, os leigos, que são aqueles mais antigos, mais de idade, e também tem os jovens. Sim. Que muitas vezes o jovem vai lá só para servir, mas ele não se vincula à regra, como tá. E às vezes nós temos o coordenador das pastorais também, Sim. que é uma pessoa de idade, e que quando chega alguma coisa nova, ele já fica assustado. Sim. Mas a LGPD existe e precisa ser aplicada dentro da igreja, e não tem como a gente mudar isso aí. Não, independente da gente querer ou não, ela está aí. E aí o desafio da igreja, Rogério? Então vamos lá. A primeira coisa, que é sempre importante reforçar, cada diocese tem essa orientação. Quem é o pai da história, quem é o pai da LGPD em cada lugar? É a diocese, que é a mãe das paróquias. Mas nós, enquanto agente de pastoral, enquanto funcionários da paróquia, nós manipulamos dados, esses dados são de terceiros, e nós estamos trabalhando com aquele dado em nome da paróquia. Então, esse é o detalhe que a gente tem que sempre estar atento. E eu, assim, como uma dica, a ideia é a gente não entrar no juridiquês, é na prática. O dado, para classificar grosso modo, na sua paróquia ele está de dois modos. Ou ele é virtual, né, digital, ou ele está no físico. Então, lá na nossa paróquia, com as orientações da diocese, lá na Pascom, como é que a gente trata? O que é dado digital? Eu separo e dou um tratamento. O que está no físico, eu dou outro. E o que é dado digital? O digital é o que está num software, o que está digitado, o que eu posso rastrear. Olha aí, sacada aí para quem está assistindo aí. Entende? Tem secretária que está nos assistindo, né? Isso, então a secretária está mexendo o tempo todo com o software. O software está rastreando aquela operação. É mais fácil de você organizar isso na hora que precisar, ver o que aconteceu com aquele dado. Mas, Paulinho, aquele dado que o coordenador da equipe do batismo foi lá, fez o cadastro da família para poder fazer o curso do batismo, é um dado pessoal. E ele está coletando aquele nome, não é para ele, é para a pastoral do batismo, que é da paróquia. Olha o cuidado. Então, ele está lá coletando aquela informação e ela tem que ter o mesmo zelo em que a secretária tem lá no zelo dos dados que ela coloca lá no arquivo da paróquia, porque é a paróquia que vai responder por aquilo. Então, eu tenho que ter esse tripé aí, né? A própria CNBB diz muito isso do tripé de processos, pessoas e tecnologia, né? Nesse caso, nós estamos tratando de pessoas. Qual o processo que eu, enquanto padre, secretário, coordenador de pastoral, estou orientando aquela pessoa para manipular aquele dado? Porque se esse dado vaza a partir de um coordenador de pastoral, quem paga é a paróquia. Então, esse é o detalhe.
Então, gente, aquela história de você pegar e-mail, telefone, nome do pai, da mãe, tudo que você, aquela lista de um monte de coisa que você pegava para fazer um curso de batismo, ou às vezes uma formação de um dia da Pastoral da Juventude, repense isso. Pegue aquilo que você precise. Sim. Se eu preciso do quê? É o nome, o telefone, quando é um curso de noivo, às vezes eu preciso de uma documentação, uma certidão. Então, se prenda àquilo que você vai usar. Nome do pai, da quinta geração da pessoa, que tem gente que pega um monte de informação, esquece isso, abandona. Cria um formulário da paróquia, porque daí a paróquia pode controlar aquela informação, porque o próprio formulário por si só, por exemplo, já orienta o seu coordenador de como eu devo proceder com aquela informação. Sim. E oriente ele. Aquela informação, às vezes, nem vai para a secretaria. Tem paróquia que a secretaria não passa isso. Mas oriente, ó, o senhor vai pegar esse dado, guarda com o senhor, depois que o senhor não precisar... Você fala preencher, fazer um formuláriozinho, imprimir e deixar ali e trazer o fiel para que ele preencha os dados ali. Isso, só com aquilo necessário. O básico. O necessário. E esse formulário que foi preenchido, é interessante a gente até falar sobre isso, que muitas vezes, Rogério, as pastorais, os coordenadores, né, vai lá, preenche e deixa lá na secretaria, em cima da mesa. Aí já passa a ser responsável da secretaria. E aí? Ela deve arquivar até quando for necessária aquela informação. Então, por exemplo, tem paróquia que ela usa para quê? Só para fazer o controle da presença. Se não for ter utilidade nenhuma daquilo, vai lá e inutiliza o dado. Queima, descarta o dado. Entendeu? Isso é importante. Porque assim, depois do curso, depois da administração do curso, você vai precisar emitir, por exemplo, um certificado. Um certificado você vai emitir numa outra plataforma, ali no software, ou no arquivo do Word. Você já não vai precisar da ficha, né? E esse controle já está arquivado. Se for no software, está lá, pronto, já está arquivado, já está dentro do programa e está gerenciando. Aquela ficha só vai servir como fonte de vazamento de dados, né? Agora, tem paróquia, Paulo, que, por exemplo, assim, ó, o curso vale por 1 ano, 2 anos, então eu tenho que guardar, porque se essa pessoa vier fazer o curso de novo, tem que ter a ficha dele. Sim. Guarda por 1 ano, os 2 anos que é necessário. Passou disso, tchau, obrigado. Aí é melhor ter nosso sistema, né? Ah, com certeza, bem mais fácil. Porque daí você não precisa guardar a ficha. Não precisa. E o dado, fica, mesmo que ele fique armazenado lá, ele fica sempre rastreado. Mas independente, não tenho lá um software, vou lá, faço e armazeno, guardo. Isso. Não posso deixar em cima da mesa. De jeito nenhum. Eu acho que nem somente esses dados. Eu acho que qualquer um dado, né, para quem trabalha na secretaria, que está nos assistindo, você tem lá os dados, preenche lá um monte de ficha que a gente vê, é rotina da secretaria. Sim. Né? Pensa assim, ó, se você for denunciado em algum momento, você vai precisar explicar como é que aquilo vazou para você se defender. Então, como é uma lei nova, a gente não sabe como é que o juiz vai pensar, vai calcular isso, se você foi imprudente ou não. Então, ele vai analisar primeiro, por exemplo, você cuidou do dado? Ele estava acessível a todo mundo ou só para quem interessava? Quando o dado é digital, é fácil você saber isso, usuário e senha te dá. Certo. Quando ele é físico, você tem que ter um lugar. Bom, ó, esse tipo de dado fica arquivado aqui no arquivo da paróquia. Quem tem acesso a esse arquivo? É a secretária. Tem alguma barreira? Tem uma chave que é só ela que cuida. Beleza, aí você vai fazer a sua defesa. Agora, se você deixa em cima lá do balcão da secretaria, a torcida do Corinthians, do Flamengo, toda vai lá e acessa aquele dado. Como é que você vai se defender de um vazamento de dados se você não tem ideia de quem acessou aquela informação? Sim. Aí o juiz olha e fala, bom, você não cuidou direito. Até é importante, até a gente dizer isso, com relação, até perguntaram aqui, no chat nosso, as demandas também que são de cadastro na pastoral do dízimo. Sim. Porque tem na pastoral do dízimo lá a equipe do dízimo que fica no plantão. Sim. E muitas vezes eles não têm o sistema para registrar essas informações, mas tem a fichinha. Exato. Se está no sistema, como você disse, está no sistema, está guardado, e a empresa do software tem a segurança dos dados que está ali informado. Inclusive, tem também a parte da segurança do software, né? Com a biometria. O nosso sistema tem isso, a gente atende essas demandas na igreja, temos a biometria, o impresso, enfim. Sim. Quando não se tem isso e a fichinha é preenchida manualmente, até vai lá, a pastoral do dízimo e divulga lá na frente, né? Ó, pessoal, vamos preencher a fichinha aí no final para atualizar ou para criar o seu cadastro na pastoral do dízimo. Isso é legal, dá para proceder, mas tem que ter os cuidados. Tem que ter os cuidados. Porque é interessante, Rogério, a gente também deixar claro aqui,
A LGPD, ela só precisa ter uma atenção da igreja. Exato. A LGPD é só para a igreja católica? Não. Não é. Né? Nós Pra não todo podemos mundo. criar um monstro onde não existe. Exato. Então a gente precisa ter um cuidado. Perguntaram, mas quando não tem o computador lá na pastoral, não vou criar o cadastro do fiel para eu ter os dados? Não. Pode criar, só tem que ter o devido cuidado, né? Exato. Então, por exemplo, lá, quando a gente fala de uma ficha, por exemplo, na própria ficha já pode estar o termo ali, o termo de consentimento que a pessoa está dando. Então, eu peguei os dados dele e tem o termo de consentimento dizendo, esses dados é para esse fim. Ele assinou, pronto, ele já está dado o consentimento. Agora, é claro, quando você pensa numa ficha de dizimista, normalmente o dizimista ele não devolve só o dízimo. Ele é um agente pastoral, ele faz N serviços. E aí, quando você pega no nosso sistema que está lá a biometria, ele já faz todo um controle ali de tudo que a pessoa está dando a permissão para você trabalhar mais tranquilo. Mas, em última análise, e como a lei GPD é uma lei, né, robusta, às vezes o termo fica muito grande para você trabalhar ali na pastoral do dízimo. Mas, na pior das hipóteses, pega por escrito em cima do termo escrito e arquiva depois. Ou pede para a pessoa se dirigir à secretaria e pela biometria você arquiva. Aproveitando aí, você colocou, a pessoa tem aqui, mandou para mim, eu estou olhando aqui no WhatsApp, é o seguinte, precisa ser tanto aqueles escritos no documento da LGPD? Tem para onde correr? Porque ele está segurando tanto a paróquia, quanto a diocese, né? Sim. E quanto o fiel. Exato. Porque ali ele é grande porque está todas as implicações que você pode ter com aquele dado. Então, é o seguinte, o que a lei diz? Que essa autorização tem que ser específica. Então, você não pode falar assim, estou dando dado, a paróquia usa do jeito que quiser. Não pode ser assim. Eu tenho que dizer no termo, e a pessoa tem que ter a ciência, de que eu estou dando permissão para cada coisa, cada item daquele. Por isso que ele é grande. Por isso que ele é grande. Entendeu? O podcast tem que ficar gravado aqui, dá um zoom para nós aqui. Ser católico mudou aqui, não tem problema. Aqui nós temos alguns daqueles que estão nos apoiando aqui. O apoio total aí está sendo hoje do Eclesial Festa, entre outros aplicativos. Ser Católico Podcast. Divulga isso aqui para nós. Vai ajudar bastante nós, vai? Vai. Nós vamos evangelizar bastante aqui, não vamos? Rapaz, demais da muito conta. Conteúdo, né? Então, aproveitando aqui para você divulgar para nós, e o Rogério deu uma dica legal aí, tanto da pastoral do dízimo, que às vezes... Que é o mais comum. Mas vamos falar a verdade aqui para nós? Só nós dois, só tá nós dois aqui. O pessoal que é coordenador de pastoral, eles precisam se atualizar. Sim. Não tem como fugir disso. Tem como fugir disso? Não. É um bicho de 7 cabeças? Não, no final das contas, quando você organiza, não fica difícil. Só para a gente não perder aqui o time, Rogerão, nós falamos. Não é complicado, por isso que descomplica, né? Mas só precisa ter atenção. Sim. E as dicas aqui nós estamos dando. Nós falamos aqui no início do termo de voluntariado também. Também é algo importante. Por quê? Pergunta da Elizabeth. Olha, eu uso o sistema da TELS. Eu faço o cadastro dos dizimistas. A secretária e outro coordenador da pastoral podem incluir os dados? Aí, se ele tiver permissão no sistema da diocese e o termo de voluntariado. Exato, aí ele pode. Ele pode. Desde que tenha usuário. Desde que tenha usuário mesmo, porque ele também vai assinar ali a LGPD. Exatamente. Porque, veja só, pessoal, quem é usuário do sistema, ele não é só o dado que ele está entregando. Ele está se responsabilizando com a manipulação dos dados, em nome da paróquia. Entendeu? Então, muda um pouco. Eu, fiel Rogério, sou lá o paroquiano dizimista, eu estou entregando o meu dado e estou autorizando a paróquia a usar o meu dado. Quando eu sou secretário, além de paroquiano, eu também estou assinando um compromisso que eu não posso vazar o dado do fiel enquanto representante da paróquia. São duas coisas. E a LGPD também faz uma confusão, porque vem à tona um monte de coisas que às vezes não está bem resolvida. Termo de voluntário. Na minha área, que é de PASCOM, né, eu sou jornalista também, vem muita questão do direito de imagem identifica a pessoa, aí cai na LGPD. Então, às vezes, cria vamos entrar lá. Às vezes cria um pouco de confusão, mas fique tranquilo que não é o fim do mundo. Por exemplo, vamos falar um pouquinho mais dos sacramentos, que Sim. eu acho que é algo que entra bastante. Lembrando que nosso podcast, a gente não tem muito a visão e nós não vamos trabalhar a parte de software.
Né? A E gente nem, não vai, e nem o juridiquês. não é a vamos colocar assim, a nossa ideia no podcast, a gente fala de vários assuntos. A gente não vai fazer treinamento de sistema, né? Mas a gente vai dar dicas de como você ajudar e apoiar, que nem tem muitas perguntas aqui, e vem para mim até o pessoal que é o voluntário. Sim. Que ele não sabe, ele precisa ter instrução. Exato. Por quê? Porque ele não sabe, ele vai tentar fazer e pode ser que ele faça errado. Então, a parte dos sacramentos, o matrimônio também é algo que tem várias pessoas envolvidas. Também tem que atentar no caso da LGPD, né? Exato. Por isso que tudo que vai dado de alguém, qual que é a sugestão? Vá numa documentação oficial da paróquia. Não deixa o cara pegar um sulfite em branco e meter a caneta em um monte de dado pessoa. Porque você não vai ter controle nenhum e a pessoa muito menos, que ela não vai ter o compromisso, vai pegar o que ela acha que tem que pegar. Então, agora, se a paróquia hoje não tem, a dica nossa, dá um zoom no Rogério aqui, fixa o Rogério aí, está nele a imagem. Se a paróquia hoje não tem um formulário padrão, a orientação nossa, dica nossa hoje. Sim, você cria. Você cria por quê? Porque quando você coloca no formulário, todo formulário tem uma inteligência, a inteligência é de quem está criando ele. Então, aí a pessoa, o voluntário, o pessoal da pastoral, vai estar seguindo aquela inteligência que você colocou ali. Então, o voluntário precisa saber de toda a LGPD? Não precisa. Ele precisa saber que existe uma documentação que é da paróquia, que precisa ser preenchida daquele jeito, e ele precisa manipular da forma certa. Se ele souber isso, você já vai matar 80% dos problemas. E algo legal que você disse no início também é ter os dados que são necessários. Exato. Entendeu? Pronto. Você imagina você pegar a Dona Maria, que está há 30 anos fazendo trabalho de missionário de dízimo, e explicar para ela a LGPD, coitada, ela deixa de fazer o trabalho missionário. Eu acho que isso já é algo na nossa paróquia. Aconteceu isso. É um fato, não é? Né? A pessoa falou, não, tem lá, que no caso, a gente tem lá, o software tem que pôr o dedinho lá. Não, deixa isso para lá, vai ser complicado, mas não é porque ela não quer. É porque já tem uma certa idade, então não é fácil. Por isso que eu falo, e vou dizer aqui, coordenadores de pastorais. Você precisa apoiar a igreja. Sim. Né? Coordenador CAI, precisa se atualizar. CPP. Né? Precisa fazer uma reunião. Eu vou voltar a dizer, é algo que é almoço? Não é. Só que a gente olha de fora, escuta falar, mas a gente não vai se aproximando. Então, por exemplo, se aproximar da arquidiocese, ver as orientações que a cúria tem para dar, que a parte jurídica da diocese tem para dar. Sim. Né? Como o padre quer trabalhar isso aí. E detalhe importante, não sei se o Rogério concorda comigo, cuidar de quem é leigo. Sim. Na orientação, porque são eles que vão orientar os fiéis de como fazer os preenchimentos. Né? Então, essa parte nossa de apoio, até esse dos sacramentos, tem outras, tem as listas, a gente vai fazer a lista que tem as formações, Sim. Pais e padrinhos, os cursos, curso de noivo. Segue a mesma regra, né? Segue. Assim, e analisar, viu, Paulinho, assim também, o que é de fato precisa. Veja só, por exemplo, nós estamos no momento que estamos fazendo o processo de escuta, por exemplo, nas dioceses. Que tipo de dado eu preciso pegar dessa pessoa que vai participar do processo lá desse momento que o Papa pediu para a gente fazer de escuta, né, do sino dos bispos? Então, por exemplo, a minha paróquia lá na região pastoral, todas as paróquias da região pastoral foram na minha paróquia para receber a formação do sínodo. Preciso colocar uma lista de chamada, de presença nessa reunião? A gente chegou à conclusão que não precisava. Então, para que eu vou pegar um dado pessoal da pessoa só para dizer, ele veio? Cada paróquia vai lá e faz o controle do seu. Eu não preciso, são 10 paróquias. Para que eu vou pegar nome de pessoa das 10 paróquias só para dizer que veio? Qual é o meu controle? Eu acho que... Não ia usar para nada. E até a gente avança nisso aí, Rogério, que por exemplo, os dados que a gente trafega no WhatsApp. Os grupos paroquiais. Não é verdade? Cuidado. Poxa, mas e aí? Como que nós vamos fazer, Paulo e Rogério? Vamos acabar com isso? Nós não estamos dizendo isso. Mas tem que se tomar um cuidado. Sim. Né? Tem que se tomar cuidado com isso aí. E a gente até pode olhar assim, quantas vezes a gente recebe ligações de empresas que a gente nem tem vínculo. Simplesmente ligaram para Simplesmente ligaram para a gente.
Então, da onde vazou esses nossos dados? É isso que a LGPD vem cuidar. Sim. É um benefício para nós também ter esse controle. Sim. O controle para o fiel. Né? Ele saber onde está, quem está utilizando os dados deles, de que forma está utilizando os dados deles. Então, precisa ter um cuidado. Né? Dados. Sim. Lista compartilhada no WhatsApp. Exato. Lista do pessoal que vai participar do retiro. Coordenador manda, a secretária, divulga aí para mim, ela divulga para mais 10. Cuidado. E às vezes a lista lá dos participantes. Veja só, pessoal, a lei não diz assim, o que é dado pessoal? O seu nome e sobrenome já é dado pessoal. Então, se eu faço uma lista no grupo do WhatsApp lá, eu quero fazer, quem vai participar do retiro, beleza. Colocou lá as 30 pessoas no grupo do WhatsApp. Você tem como controlar para onde vai parar essa lista? Sim. Você não tem como controlar. Então, é preciso fazer ali? Não tem um e-mail da pastoral que você pode controlar melhor? Só pensa nisso. Se aquilo vazar, vai ter consequência? É só fazer essa pergunta antes de tentar expor algo dessa natureza. Você quer ver outra coisa que acontece em toda paróquia? Batismo das criançadas. Não tem o fotógrafo lá da paróquia? Tem. Pois é. Da onde ele consegue o dado? Para pegar o nome e o telefone de quem vai ser os pais os pais da criança que vai batizar? Na secretaria. A secretaria pediu permissão para poder passar aquele nome? Se não pediu permissão, você não pode passar. Entendeu? Na minha paróquia, nós demoramos 8 meses. É claro. Porque assim, o processo do formulário é o mais simples. Mas você trabalhar, são pastorais, são pessoas que estão envolvidas. Mas a gente esperou, por exemplo, o ano passado todo passar, para só agora a gente começou a passar os nomes da lista dos batizandos para o fotógrafo. Por quê? Porque a diocese não tinha dado orientação para nós da melhor forma. A gente poderia pegar, eu poderia fazer um formulário aqui, que a gente até tem? Sim. Poderia. Mas eu preferia a diocese passar a orientação. Enquanto isso... Como que ficou a orientação da diocese sua? E a diocese tem um formulário. De repente, até uma dica para quem está... Ela orientou, tem um formulário padrão para todas as paróquias. E aí, na hora que a pessoa faz a inscrição para o batismo... Ela dá um ok, se pode ou não compartilhar. Está ali o termo. Fantástico. Pronto. E ela falou, pode compartilhar. E assim, não é, posso compartilhar com todo mundo? Não. É só com o fotógrafo, só para aquela pessoa que presta serviço. E tem que se. E coloca ali quem são aqueles prestadores de serviço ou não precisa? Não precisa nomear quem é o prestador. Não precisa. Mas o fotógrafo que está trabalhando pode ser compartilhado com ele. Isso. Então você fala. Uma dica simples. É uma dica simples. Vai ser o seu José que vai tirar foto. Não precisa colocar o seu José, mas é que vai ter um fotógrafo que a paróquia vai... Se no caso ele for lá, o Rogério foi lá, tá na lista ali, o Rogério deu ok, porque a pessoa pode colocar não quero compartilhar. Exato. Porque ela pode levar alguém da família para tirar a foto. Aí vai da regra de cada paróquia, por exemplo. Lá na nossa, como virou bagunça, tinha batismo que tinha 7, 8 fotógrafos. E era o caos na hora... Escolheu um ou dois? Tem 2 credenciados, e aí legal. Só passa para esses 2. Legal. Entendeu? Então vai casar lá vai fazer algum evento lá que tá disponível, são os 2 fotógrafos, a secretaria já avisa antes, já pergunta, tem um formulário padrão, grave isso aí, gente. Tem um formulário bonitinho lá. Tem um formulário padrão, e aí no formulário padrão você coloca lá a perguntinha, pode compartilhar? Tem um termozinho. Tem um termozinho, aí na hora que ele assina, ele está dando consentimento para aquela informação ser enviada ao fotógrafo. Entendeu? Legal. Com a única exceção, no caso da minha paróquia, é do casamento, que aí é um processo, os fotógrafos são outro tipo de serviço, né? Mas crisma, batismo, primeira Eucaristia, até as fotos para instituir os acólitos, por exemplo, tudo isso tem lá um documentozinho que é assinado. Só aproveitando aqui, tem uma pergunta aqui do pessoal, o que é o CAE, né? Que é o CA, que é o Conselho Administrativo Econômico. Isso. Né? Tem uns que é administrativo, tem outros que chamam Conselho de Assuntos Econômicos, mas no final das contas é ali a parte que... E tem o CPP. O CPP é o Conselho Paroquial de Pastoral. E tem o CPC. O CPC que é o de comunidade, Pastoral de Comunidade. E todos eles existem na igreja, funcionam na igreja, não tem como não tê-los. Às vezes pode não ter voluntários. Exato. Não pode ter leigo, mas existe. Então, se na sua paróquia você quer ajudar, você entende essa parte, quer e precisa. Sim. Demais da conta. Porque eles são os assessores do padre, para cuidar dessa administração da paróquia, tanto quanto a pastoral, quanto a temporal. Né? Sim. Dos bens. Eu vejo que a gente tem muito assunto, né, que envolve a LGPD. A gente entrou
em vários aspectos, mas eu acho sim, Rogério, que é para você que está assistindo a gente, para você que participa da igreja, para você que colabora na igreja, para você que é membro de uma igreja, que está nos assistindo aí, é importante você entender que a LGPD ela precisa ser tratada com carinho, no sentido de que olhar para a LGPD, ver o que a LGPD está pedindo. Sim. Né? E detalhe, se você é de frente, se você é secretária, se você é do CAI, se você é do CPP, do CPC, esses conselhos, vamos dizer assim, que apoiam o padre. Exato. Que fazem a igreja caminhar. Sim. O padre faz alguma coisa sozinha? Não, Não nem faz. deve. Até se você for procurar a documentação das dioceses, o Código de Direito Canônico, livro 5 do Código de Direito Canônico, gente, é só ler lá. 10 páginas, você vai ver tudo que está ali pedindo, conselhos que precisa ser criado em diocese e paróquia, não é invenção do padre ou do bispo. Código de Direito Canônico da igreja, está lá, é só seguir. Só seguir. Fecha em mim aqui um pouquinho. Se você é membro de uma comunidade, que nem nós falamos aqui, paróquia ou comunidade, tá? Você precisa descomplicar as coisas da questão da LGPD. E como que faz isso? Busque conhecimento. Nós acabamos de dar aqui algumas dicas. Então, ó, pega essa aí. Descomplicar, entender o processo da LGPD. A LGPD não veio para destruir, eu já escutei isso. Ah, veio para acabar com a igreja. Não, não veio. Veio para proteger a igreja e proteger os dados daqueles que são da sua comunidade. Só isso. Não complica, gente. Vamos facilitar isso aí. Volta para nós. Ó, Rogério, interessante a gente falar também de um assunto. Na próxima aqui, viu, produção? Cadê a produção? Na próxima aqui, põe para nós aqui um suco, aqui, um café, né, Rogério? Esquentar um pouco mais, né? Ó, vamos lá, um assunto bem legal e interessante. Acampamento na igreja. Tem alguma coisa com a LGPD? Tudo a ver. Para começar, já é um cadastro que você faz. E aí você... Ó, tem um detalhe importante na LGPD. Para nós, enquanto igreja. Ele classifica os dados de várias maneiras. Sim. E, por exemplo, assim, o pessoal que é idoso é um vulnerável, crianças são vulneráveis. Né? Então, se tem um processo, isso tem um peso maior. E outras classificações, dentre elas, a questão do dado sensível, e a lei classifica o que é um dado sensível, dentre eles é o dado religioso. Então, se o dado que você está ali mostra, por exemplo, a religião da pessoa, sim, é um dado sensível. É um dado sensível. Bom, se você considerar que todo cadastro de fiel é um cadastro que diz que aquele cara é católico, ele é um dado sensível só por ele estar ali. Então, se ele está indo para um acampamento, que é religioso... Sim, um detalhe importante quando a gente trata de acampamento, Rogério. Acampamento, ele é aberto até para aqueles que nunca foram na tua paróquia. Uhum. Você nem sabe de onde veio. Você nem sabe de onde veio. A LGPD veio para prejudicar? Não, a LGPD veio para assegurar aquele que às vezes não é católico, é um evangélico. E o movimento do encontro, do acampamento, do retiro, é legal? É ótimo. Só que quando a gente trata de dados sensíveis, não importa de onde vem. Uhum. Né? Tem que ser tratado como você está falando. Sim, com todo cuidado. Porque pensa assim, ó, pensa do ponto de vista da lei. Pode ter fotógrafo? Acampamento tem fotógrafo. Tem fotógrafo. Missa de encerramento. Às vezes tem transmissão. Tem transmissão? Né? E assim como tem nas paróquias também. Será que também. pode ser utilizado a mesma ideia que você colocou quando vai ter o evento do casamento, que vai lá, preenche a fichinha, tem o termo? Tem que ter o termo. Se ele está fazendo inscrição, tem que ter o termo. E aí você, no termo, diz, ó, eu vou usar para isso. Especificar. Especificar. Olha aí, gente. Eu vou fazer para usar. Se vai ter fotógrafo, o fotógrafo vai me procurar para me vender foto, então eu tenho que colocar ali. Olha aí. Agora, se vai ter o fotógrafo da paróquia, ele não vai te vender foto, aí entra um outro aspecto, Paulo, porque aí é a divulgação daquela imagem. E aí entra na outra lei, que é a lei de imagem, que coincide em algumas coisas com a LGPD. Então, por exemplo, olha, se eu divulgo a tua imagem, por exemplo, se eu coloco sua imagem no site da Diocese de Campo Grande, que é onde você morou muitos anos, todo mundo vai saber quem é o Paulo? Precisa colocar seu nome lá? Sim. Não, esse é o Paulo de Campo Grande. Então, ele identifica, a imagem está te identificando. Né? Aí que pode ter uma perninha na LGPD. Mas, na essencialidade, ele não pega a LGPD, ele pega a imagem. Então, aquela imagem foi publicada dentro do contexto em que ela foi tirada? Começa por aí.
Então, por exemplo, lá no acampamento vai ter fotógrafo, beleza? Ou qualquer encontro da igreja. Qualquer encontro. Qualquer encontro. A missa, vamos pegar a missa? Melhor. Tá, a primeira recomendação da missa. Considerando LGPD e Lei de Direito de Imagem. Coloca lá um cartazinho dizendo assim, ó, essa missa pode ser transmitida ou vai ter fotos e serão exibidas nas redes sociais da paróquia. É um informativo. Exato, você já deu ciência de que aquilo está acontecendo. Esse é um aspecto. Vai te dar algum problema se você não colocar o cartaz? Possivelmente não, porque a igreja já é um lugar público. Já é um lugar público. Você não vai na missa escondido. Não existe missa escondida. Né? Mas aí o pessoal que vai fazer a leitura, vai filmar ele. Mas ele não está ali obrigado, ele está ali no culto, né? Está na missa. Então, do ponto de vista da LGPD, não tem problema. Agora, se eu estou lá na missa, eu sou fotógrafo da Pascom, fui lá e tirei uma foto do Paulinho que estava lá fazendo a leitura da missa. Eu publiquei na minha rede social dizendo que era missa, não tem problema. Agora, se eu pegar essa foto e colocar num cartaz de uma promoção da paróquia, tiro do contexto da missa, aí dá problema. Ah, tá. Porque está fora do contexto. Está fora do contexto e eu não pedi autorização para você, para usar a imagem daquele jeito. Entendi. Entende? Isso é normal, no contexto normal, tranquilo, não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. Posso publicar, já teve essas perguntas, vamos ver. Posso colocar o nome dos dizimistas, aniversariantes do mês, no mural? Se ele deu a permissão, o consentimento. Pode. Se tiver com o software, vamos dizer aí, da Telos, deu consentimento. Por isso a importância, vou dizer até uma outra coisa aqui, fecha em mim aqui, Wesley. Se você usa o nosso sistema, atualiza os dados dos seus fiéis. Faz o consentimento deles. Né? Coloca lá o leitorzinho de biometria, faz o consentimento, pega todos os dados dele, deixa tudo bonitinho o cadastro, valida ele. Se ele te deu consentimento, ok, vai lá e publica. Né? Coloca lá no muralzinho. Então, dica. Lembrando, nós falamos aqui algo muito importante. Se você hoje tem lá as formações, pais e padrinhos, enfim, todas as outras, os noivos, não tem nenhum formulário, pega o formulário. Detalhe, gente, por favor, ajuda a gente. Não vai ligar na diocese e falar assim, até os falou, o Paulo lá no podcast falou que a Cúria tem. Não, nós não estamos dizendo isso. Mas pede orientação. Sim. Vamos criar um formulário, pede orientação, às vezes até por pároco. Exato. Então fica essa dica, não tem um formuláriozinho? Cria ele lá, tá bom? Pega essa aí. Vamos lá. Na dúvida, não faça por conta. Não coloca na folha sulfite em branco. Isso. Papel de pão. Faz isso, não. Secretárias, guardem os documentos que estão em cima da mesa. Sim. Né? Paulo, mas eu não tenho armário aqui na minha paróquia. Vai lá no financeiro, pede para o administrativo providenciar. Vai lá no CAI, né? No CAI. Olha o CAI entrando aí. Ó. Não é verdade? Exato. Pede para o CAI lá fazer um evento, lá uma pastelada e colocar um armário para você guardar. Guardar os dados. Exato. Né? E restringir o acesso. E restringir o acesso. Todo mundo pode ter acesso ali? Claro que não. Senão não precisava estar na secretaria. Pode chegar lá o fotógrafo que não tem a permissão lá, Rogério, pedir, não, dá os dados para mim dos noivos que casaram aí, sem os noivos dar consentimento? De jeito nenhum. Não pode. Pode pegar os dados das pessoas que estão lá no acampamento também e ficar mandando para elas mensagens para mandar foto, para vender foto? Não pode também. Não pode. Né? Então, o segredo hoje a dica nossa é ter um olhar com carinho, mas um olhar daquilo que é necessário na igreja. Exato. Né? Eu acho que a LGPD não vem burocratizar tanto como muitas. É que no começo, né, Paulinho, todo mundo ficou com muito medo porque a multa é pesada. Né? Sim. Então, o padre olha para a multa, o advogado falou, meu Deus do céu, não posso deixar vazar porque se vier vai ser uma paulada. Sim. E aí, tudo é desconhecido. Você não tem uma jurisprudência, tem poucos casos sendo julgados, então ninguém sabe como é que vai ser a reação. E quando você não sabe, primeiro, cria medo, e segundo, você faz uma série de medidas para se proteger, porque ao certo você não sabe como é que vai ser julgado. Então, se você seguir os passos de segurança, você tem um monte de argumento para se defender lá na frente. Agora, quantos vão ser pegos? Não sei, dificilmente. Pode ser 1 em cada 1000? Pode, só que você pode ser esse 1. Sim. Esse é o detalhe. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas já teve diocese que já teve problema com a LGPD. Já teve. Né? Já teve até, mas é caso de cuidado mesmo. Sim. Né? Caso de cuidado. É o que nós falamos no início. É a igreja católica que está vivendo a LGPD? Não. Isso está em todo lugar. Né? Tem aí muitos lugares que a gente vai fazer compra, pede lá, ó, pôr seu CPF, né? Põe o seu dedinho, e aí o pessoal cria várias campanhas até.
Sim. Para você fazer o cadastro. Né? Se você colocar aqui o CPF, fazer um cadastro que você tem 5% de desconto, você tem 10% de desconto, na verdade ele quer atualizar o seu cadastro e o seu consentimento para usar os dados. Exato. Então, o site da paróquia, Paulo. Sim. Se o seu site da paróquia coleta algum tipo de dado, tem que ter lá, informando, ó, esse site tem cookies que coletam informação. Entendeu? Então, a paróquia tem site e não cuidou disso ainda. Se eu tenho na minha paróquia lá um formulário que eu preencho para fazer campanha, para participar de qualquer coisa, tem que ter ali a permissão para poder usar o dado que você está coletando. E é muito assunto, né, Rogério? Rapaz, a LGPD dá umas 4 horas aqui. É muita coisa, né? Bastante. E a gente vai falar aqui, a gente vai, daqui a pouquinho já encerrando, Rogério, esse primeiro encontro nosso. Quero já agradecer você bastante. Quero que você divulgue aí, você que está nos assistindo, Ser Católico Podcast. Nos ajude a divulgar isso. Né? É um local, é um encontro na internet que a gente vai falar de muita coisa legal. E aqui, para encerrar aqui, Rogério, a gente pode colocar e divulgar ali, por exemplo, a pessoa foi lá e colocou a intenção de missa. Entra nessa questão da... Sim, veja só, a intenção, ela pede para a igreja alguma coisa, né? Sim. Então, já começa aí. E ali a paróquia tem os tipos de intenção, né? Não vejo muito problema ali de dado... Intenção da missa do 7º dia, de um ente da família. Até porque é público. E se a paróquia está dando a publicidade ali, da intenção, é mais público ainda, né? Então, não vejo problema. Eu acho que a gente não precisa se preocupar a esse ponto. É esse ponto. Porque senão, coitado do pessoal que fica ali na porta da igreja organizando isso, né? É verdade. Aí é o caos. Rogério, mais alguma dica que você gostaria de deixar aí para os nossos amigos que estão nos assistindo nesse primeiro encontro nosso? Primeira, prudência, só recapitulando. Prudência, tem dúvida? Pergunta para alguém que possa te ajudar em relação a dado. O que é dado pessoal? Desde o nome até os dados de documento. Né? Tudo é pessoal. A lei não diz assim, ó, você precisa ter o RG ou o CPF. Não, se você colocar o nome, já é dado pessoal. E assim, ó, o pessoal que é de paróquia, pensa do lado inverso. Em vez de pensar como paróquia, pensa quanto você, pessoa. Não é legal você dar o seu dado para uma empresa, para a paróquia, para quem quer que seja, e você não tem a segurança que isso vai ser bem cuidado? Legal. É assim que você tem que pensar. Agora, quando você está do lado do balcão, você é que está cuidando. Então, você não sabe a índole de todo mundo que te entrega. Então, você se protege, né, para, eventualmente, se alguém quiser, lá na frente, até mesmo, com perdão, quiser sacanear a paróquia, você está protegido e vai poder dizer, não, essa pessoa me deu e autorizou. Não vai ter problema nenhum. Então, pintou dúvida, precaução, pergunta para alguém que sabe, arquiva aquilo que é preciso, coleta só aquilo que é preciso, terminou aquele dado, não tem mais serventia, descarta. Mas não, joga, queima. Não amassa assim, joga no lixo, não, porque se o cara vai lá desamassa, ele vai ter acesso ao dado. Queima, desincinera, e você não vai ter problema nenhum. E o máximo de coisa que você puder colocar no digital é melhor. No software, no sistema. Porque o software vai ser um parceiro seu para poder gerenciar isso. Se não tiver formulário, cria formulário. Cria o formulário. Um padrão. Exato. E forma isso, e forma o seu agente, sua liderança. Chamar esse povo, essa liderança, todos os CPPs da vida, todo o CAI que nós falamos, trocar uma ideia e ter esse olhar aí. Não é verdade? Exato. E chama aquele que é preciso, né? Por exemplo, tem uma pastoral lá que nunca recolhe dado de ninguém. Então, não importa. Chamar quem não precisa ser chamado, né? Porque senão só vai criar pânico. A gente até tem uma brincadeira que muitas vezes a gente tem reunião da igreja para marcar reunião. Reunião da reunião. Essa é a melhor, né? Reunião da reunião. Então não deixe isso acontecer na sua paróquia, não. Marca lá uma reunião com as pessoas certas, né? Chama alguém que entende, mas alguém que consiga, né, Rogério, falar de uma forma clara, tranquila. Só aquilo que é necessário. Só aquilo que é necessário e vida que segue. Rapaz, Rogério, tamo junto, obrigado. Vamos vir mais vezes aí. Rapaz, vamos falar mais de LGPD. Chamou, né? Vir. Chamou, eu já venho. LGPD, PASCOM, gestão que você quiser conversar, é só me chamar. Vamos falar. Gente, valeu, obrigado. Ó, divulga aí para nós, para todo mundo aí da sua paróquia, divulga... o link desse encontro, divulga para as pessoas assistirem, curtem a gente aí, nos ajude, Ser Católico Podcast, curte aí, tá? Compartilha com a gente, nos ajude a avançar com isso, divulgar esse canal, a gente vai ter muita coisa boa. Semana que vem, nós vamos falar uma coisa muito interessante, Rogério,
nós vamos falar sobre a liturgia, as músicas que podem ser utilizadas dentro da liturgia. E nós estamos vivendo um momento diferente. Nem tudo se pode dentro da liturgia. Exato. Não é verdade? Nesse momento, vamos dar uma dica aí de o que você pode colocar para nós aí que não pode acontecer na liturgia neste momento que nós estamos vivendo da Quaresma, Rogério? Nas músicas, o Aleluia, por exemplo? Não pode. Né? Por quê? Não precisa falar. Né? Semana que vem a gente vai falar sobre isso, de tantas coisas da liturgia, as músicas que são legais, que não podem, ainda mais agora, no momento de Quaresma. Nós vamos ter música aqui a semana que vem, então eu espero você, divulga aí, ajuda a gente a evangelizar, tá bom? Obrigado, Rogério, obrigado, Wesley, obrigado a todo mundo. Deus abençoe, tamo junto. Gente, obrigado, viu? Tchau, tchau.